Não importa se você viaja de férias com a família ou amigos, a estudo ou se vai mochilar. Venha viver essas experiências nos hostels da Hosteling International. Com mais de 100 anos e mais de 4.000 hostels filiados, a Hosteling International está presente em 90 países do mundo. Faça sua carteira e aproveite as vantagens da rede HI. Hosteling International. Diga hi pro mundo. Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Primeiro High Hostel, primeiro papo High Hostel do ano. Eu sou o Diego Bonel, para quem não me conhece. Eu sou jornalista, editor do Brasil Hostel News, que é o portal que olha para o mercado de hostel e cobre o mercado de hostel há 4 anos. Esse aqui é um programa de produção do Brasil Hostel News com apoio cultural da Hostel International, da High Brasil, que é o braço nacional da Hostel International, que é a maior rede de hostels do mundo. Foi quem criou o conceito de hostels lá no começo do século XX. E a High Brasil, esse ano, faz 50 anos de Brasil. Desde o ano passado, a gente já começou as comemorações de 50 anos da High, com a criação do programa, com essa relação com os hostels. E eu já queria pedir para todo mundo que está aí curtir, compartilhar, enfim, acompanhar o canal, se inscrever. E já falar de onde é. Eu sei que tem bastante gente que é aluno de turismo, da professora que vai participar com a gente, a Marisa. Boa noite. Lucas, boa noite. Falem de onde são, se são de hostel, se são estudantes de turismo, porque aí a gente consegue trocar essa ideia. Bom, para o papo de hoje, eu resolvi começar o ano falando sobre ESG, que foi uma sigla que há muito tempo já tem me chamado a atenção. Eu já tenho visto alguma coisa ali, fiquei em dúvida, troquei ideia com um amigo. E aí eu fui pesquisar sobre ESG no turismo e fiquei com mais dúvida. Eu acho que todo mundo... Joguei a provocação no nosso grupo lá no Partner Hostels, e algumas reações vieram. Enfim, eu acho que está muita gente ainda confusa com o que é essa questão do ESG. E a gente está vendo a mudança do perfil do viajante, a preocupação em buscar lugares que tenham posições firmes, né, sobre alguns temas atuais, compromisso com o meio ambiente, responsabilidade social e também uma governança que preze pela qualidade de vida, pelo bem-estar dos funcionários, para que todo mundo trabalhe legal, trabalhe feliz. E não é só uma questão de abraçar ações, né? Então, é entender o que é a gestão com foco nesses 3 pilares, como a gente estava conversando aqui antes de entrar, já participar, isso já ser uma questão de plano de negócio, de planejamento estratégico. E para isso eu convidei 2 pessoas para trocar essa ideia comigo. Eu vou chamar elas aqui para falar um oi. Primeiro a Gabriela Martins. Ela é turismóloga. Boa noite, Gabriela. Deixa eu tirar o comentário do Lucas aqui que ficou. Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite aqui para os alunos que estão conectados aqui acompanhando também. É legal ter bastante aluno de turismo. Gosto muito. Bom, eu vou te apresentar aqui rapidinho, tá? A Gabriela é turismóloga, ela é guia de turismo especialista em educação socioambiental e em docência no ensino técnico. Mestranda em turismo e hospitalidade, tem experiência em grupamento de roteiros, em guiamento, de roteiros, planejamento de destinos turísticos e em educação corporativa com ênfase em EAD. Acertei? É tudo isso? Tudo isso. Beleza. Bom, a Gabriela está aqui para a gente... Eu vou puxar dela um pouquinho de como a academia e como a escola de turismo está olhando para essa questão de ESG. E eu convidei também a Silene Souza. Boa noite, Diego. Obrigada pelo convite. Obrigado a você por ter topado. Bom, a Silene é jornalista, minha colega e colega de verdade, porque a gente se formou junto, né? A gente se conhece desde o ano 2000, entreguei. A gente fez faculdade junto de 2000 a 2003. Ela tem uma vida acadêmica muito interessante também, ela é bem de mercado, né? Ela é cofundadora da agência Sense e hoje ela é diretora executiva da Lightkeeper, agência, e tem mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela Universidade de Viena, lá em 2019. Eu trouxe a Si para a gente começar a falar um pouquinho já o que é o ESG, Silene? Eu queria que você desse um panorama para a gente, assim, porque
Eu vi essa sigla e eu fui ler coisas, eu fiquei confuso, eu fui ficando mais confuso. E tem como a gente dar uma resumida, um panorama? Tem sim, Diego. Eu venho estudando isso, já começou um interesse lá no meu mestrado em Viena. A gente conseguir perceber que as ações sociais, ambientais, a relação entre empresas, meio ambiente e a sociedade que elas estão inseridas é muito forte. A gente não consegue ter coisas apartadas. Então, a gente começa ali falando de filantropia com os Rockefellers, isso passa para um conceito de responsabilidade social, vem para o Triple Bottom Line, e a gente chega hoje no ESG. Então, a questão que fica para muita gente, inclusive quem é um pouco cético com relação ao ESG, é qual é a diferença? Será que é só um nome novo? No meu ponto de vista, não é só um nome novo, né? Quando a gente começa a olhar as mudanças ambientais, as pressões sociais para que as empresas não sejam preconceituosas, para que sejam inclusivas, a gente vê que o ESG, na verdade, passa a ser integrado a uma política de negócios. Você começa a planejar todo o seu negócio em torno dele. Então, o que significam as 3 letrinhas? O environment, que é a nossa preocupação com o meio ambiente, o social, que é como a gente está lidando com a sociedade, e o governance, que é como a gente está fazendo negócios, qual a nossa transparência, quais são as boas práticas que usamos. E aí não adianta você ter uma coisa ou outra, o ESG é um conceito integrado, as 3 letras entram juntas, e assim a gente consegue ter, de fato, empresas mais alinhadas às demandas dos novos tempos. A gente deixa de ter um departamento ali que vai cuidar de uma ação social ou outra, e traz para a diretoria, a gente traz para a gestão da empresa esses 3 conceitos, entendendo que aquela empresa, nesse caso agora os hostels, eles estão inseridos, integrados numa sociedade que tem demandas específicas e vive um contexto específico ambiental e de governança também. Então, acho que é aí que a gente pode falar que o ESG é uma grande mudança na gestão empresarial, com foco em meio ambiente, pessoas, né, a sociedade, e boas práticas de negócios com a governança. A governança não é só em relação à equipe, né? Em relação a boas práticas de negócio com todos os que você se relaciona, de certa forma, né? Exatamente. Com todos os seus fornecedores, além da sua cadeia de fornecimento, como você se relaciona com seus clientes, quais são as políticas, como você se relaciona com seus pares e concorrentes. A governança é basicamente um código de ética e de boas práticas para se fazer negócios, e é bem importante que ela seja seguida dentro do conceito ESG. Legal. E você estava falando sobre de onde partem esses projetos, né? Principalmente os ambientais e sociais. Eu me lembro que por muitos anos eu trabalhei em comunicação de empresas e era meio que a função da comunicação criar um projeto que fosse legal para comunicar, né? Isso não funciona mais, isso não é mais aceito, né? Isso tem que vir da cultura da empresa, é isso que você está me... Exatamente. A gente ainda tem uma necessidade, especialmente no Brasil, muito grande de filantropia, de ações pontuais também, mas para dizer que você pratica o ESG, que você adotou a prática nos seus negócios, você tem que ir além de uma ação ou duas e além do marketing, né? Existe até termo para se falar disso, né? Quando você tem uma empresa que é poluidora, mas que abraça um projeto ambiental, a gente fala que ela está fazendo greenwashing. Quando você tem um gestor homofóbico, mas diz que abraça a causa LGBTQ, a gente fala que está fazendo um pinkwashing. E assim vai, a gente deixa de ter um conceito que pega bem, que fica bem para o marketing, e passa a desenvolver, na nossa essência, as práticas instituídas por esses 3 pilares. Tá, entendi. Bom, Silene, eu vou dar um tempinho agora, eu vou para a academia para ver como isso está sendo discutido em sala de aula, porque a ideia é a gente ficar fazendo esse contraponto de mercado e sala de aula, porque tem muita gente vindo nova, né? Muita gente entrando no mercado. Vou te tirar da sala rapidinho, chamar a Gabriela aqui, tá bom? Tá bom. Espera aí. Gabriela, opa, está na tela pequena, foi para grande. Boa noite de novo. Boa noite, Diego. Bom, você estava acompanhando aí, tem vários alunos seus aqui, tem vários guias de turismo, tem professores, pelo que eu vi, eu fui pondo comentário de todo mundo aí. E você estava ouvindo o que a Silene falou da questão do ESG ser bastante além, né, dessa questão de só criar ações pontuais. Como que vocês estão
olhando isso dentro da academia? Como que está sendo ensinado dentro da academia para os alunos? Como que eles estão olhando? Porque também já é uma galera mais nova, né? Que já é uma galera que já tem essas questões muito mais, talvez, intrínsecas do que a nossa geração de 35 mais, minha, no caso, 35 mais. Que como tá? Me conta. A gente vê que essa pauta, essa agenda da sustentabilidade, das relações sociais, né, de se olhar para a cultura do lugar, para se respeitar o lugar que está sendo visitado, ela sempre esteve atrelada ao turismo e ao estudo do turismo. Mas eu percebo que a gente ainda tem que avançar. Vejo ainda como uma pauta recente ou poucos estudos ainda no meio acadêmico pautando o ESG. A gente já vem de uma trajetória olhando para a sustentabilidade, mas ainda um pouco separado. A gente ainda não está conseguindo reunir esse tripé e ainda promover ações ou pesquisas, estudos, ou até mesmo novos negócios que nasçam já com esses valores, sabe, marcando isso. Então, observando até mesmo aqui no currículo dos guias de turismo, né? A galera que está aqui tem muitos alunos que estão em formação. Nós temos algumas unidades curriculares que vão olhar justamente para a valorização dos destinos, para como esse guia vai trazer a informação turística e também vai apoiar esse comportamento do consumidor, de como ele vai ver o destino, de como as regras daquela visitação são colocadas, né? Então, o guia ele acaba fazendo esse meio de campo e levando também as boas práticas para esse comportamento do consumidor. Mas ainda vejo que há um campo e um caminho a ser trilhado, assim, a gente ainda tem que avançar mais e colocar isso mais na agenda do dia, assim, conversar mais, construir negócios que já estejam aí pautando o ESG, trazendo realmente isso para a prática. No mestrado, a gente tem estudado muito sobre o valor ecossistêmico, né? Então, como o turismo pode olhar também para os recursos ambientais e ver essa pauta como um valor ecossistêmico, algo que agregue no negócio e que vá contribuir também para a sustentabilidade econômica, social, cultural, né? Para que aquele negócio ele tenha um ciclo de vida mais sustentável e mais pautado aí na sociabilidade, nos recursos ambientais de fato. Mas vejo que ainda temos que avançar, viu, Diego? Eu imagino, porque eu vou trazer a Silene aqui para o papo, para a gente bater papo os três agora. Você sente, Silene, porque você agora está com uma agência, você faz curadoria de conteúdo de impacto, a agência ela faz essa aproximação de empresas com a sociedade, é isso que vocês fazem. Tem um receio, tem alguma olhada torta ainda de gestores quando você fala, olha, por mais que você faça isso, isso e isso, desculpa te informar, mas você ainda não tem uma gestão focada em ESG. Cara, lá vem a menina que você tem cara de jovinha, já vem a menina novinha aí inventando uma nova sigla. Tem esse receio? Como que você lida com isso no mercado? Eu vejo, na verdade, um receio menos dos nossos clientes e mais de alguns fundos de investimento que eles estão prospectando, ou mesmo do consumidor final, que vê com muita reticência, né? Qual é a nova que eles vão inventar para subir preço ou qualquer coisa assim. E aí você começa uma evangelização de fato, né? Mostrando que o primeiro passo, por exemplo, está sendo tomado, que você está buscando uma comunicação mais transparente ali com o teu interlocutor, seja ele um possível cliente, ou um membro da sociedade, ou mesmo um investidor, e aí você começa a ter cobranças pesadas, por exemplo. Ao mesmo tempo que você tem fundos reticentes, que ainda não conseguem ver uma lógica no ESG e geração de lucro, a gente tem alguns fundos que falam, para mim você tem que mostrar que a empresa cresce e que ela é uma boa opção de ação. Por outro lado, alguns estudos já comprovam esse reflexo em ação. Já comprovam que as empresas que adotaram o ESG têm práticas melhores de negócios e são mais lucrativas e tendem a ser mais perenes, elas são mais sólidas. Então, você tem algumas iniciativas muito interessantes. Por exemplo, a Bovespa em São Paulo criou um fundo ESG
vinculado a um plano de metas. Depois de um determinado período, se a empresa que pediu esse fundo, entrou para o chamado fundo verde, não cumprir as metas, a Bovespa remunera com um valor maior o investidor, uma espécie de multa, uma penalidade, porque a empresa não cumpriu a prática ESG. Então, acho que aos poucos a gente vai vencer resistências, né? Se tem um mantra ali no mundo de negócios dizendo que a primeira ação de responsabilidade social de uma empresa é gerar lucro. E continua sendo, se não tem lucro, não tem emprego. Mas ela não pode se ater só a isso, né? A empresa não existe solta na sociedade, só olhando indicadores econômicos do jornal. A empresa está dentro de um contexto, né? Como é que ela está nessa comunidade em que ela atua? E aí você começa a vencer resistências e as pessoas vão também criando uma empatia com essa marca, se tornam advogadas na marca. Isso também ajuda muito os negócios. A gente tem algumas resistências a vencer, especialmente um ceticismo eu diria assim, de membros de diretoria de administração e de investidores, mas dentro do cliente, dentro das empresas, essa resistência já foi vencida. São empresas que vieram amadurecendo algumas práticas, têm visto movimentos de startups já entrando no mercado com práticas de ESG e têm percebido que elas vão ficar envelhecidas, elas vão ficar para trás se elas não investirem nisso também. E o ESG, Diego, ela não precisa ser uma coisa imensa, você não precisa ter aquele balanço verde, bonito, desse tamanho, feito por uma super consultoria, capa dura. A gente que é do jornalismo, gosta de papel, né, Diego? Né? Armadura boa, papel gloss, você não precisa disso. É legal ter, é ótimo ter, mas você não precisa. Você pode ter um pequeno negócio sustentável. Você pode, na verdade, mudar a sua cultura, como a gente falou antes, a sua mentalidade, poxa, eu tenho um hostel. Já parei para olhar quantas pessoas eu tenho nessa equipe que são mulheres, que são negras, que são da comunidade LGBT. Porque se você imagina você chegar no hostel e é todo mundo branquinho, né? Todo mundo. A gente brinca na academia, não sei se a Gabriela brinca assim também, mas em ciências sociais a gente brinca, né? Que é o mundo feito para o homem branco médio de 40 anos de classe média. E o mundo não é isso. Então, quando a gente olha para o seu hostel, o que você está me passando? O que eu estou vendo? Você recicla o lixo, mas você tem alguma ação para economizar energia? Você tem um plano de conscientização do seu hóspede para ele não danificar meio ambiente? Quando você pensa em sociedade, você está de olho na comunidade que você atua, você gera empregos ali, você apoia alguma outra iniciativa cultural, por exemplo. Então, é ver mais contexto, entender que a gente pode ser pequeno, fazer pequenos passos, mudar lentamente a nossa mentalidade e dizer que sim, eu tenho ESG, embora eu não publique um balanço sustentável, lindíssimo, de responsabilidade socioambiental. A minha dúvida era exatamente essa, e eu acho que eu quis trazer, a gente conversou um pouco antes sobre isso. Muita gente olha para esses conceitos e vê, principalmente, a gente vê artigos em sites que cobrem turismo, principalmente, mas eles estão falando para as grandes redes, para a galera que tem uma musculatura financeira gigantesca, que tem departamentos, né? E que muitas vezes o dono do hostel, que esmagadora maioria é pequena e média propriedade, ele vai olhar para aquilo e fala, cara, eu não vou nem começar, porque olha o que o cara tem, né, para ele desenvolver. Mas, na verdade, na minha modesta opinião, eu acho que o ser pequeno e o ser médio, ele dá uma flexibilidade que um grupo grande, que uma bandeira grande... Eu lembro quando eu assessorei umas marcas aí, gente, para a gente fazer uma festa junina beneficente, foram 5 reuniões, saiu um PowerPoint de 80 slides, e assim, foi uma coisa, sabe, era muito burocrático, era tudo muito difícil. Eu entendo, é uma multinacional, legal, mas o rosto, ele tem que olhar para a sua pequenez, vamos dizer assim, como talvez uma vantagem, né? Estou falando besteira, o que vocês veem disso? Não, é justamente isso. E considerando que é o que a gente chama, né? Que é a caso da minha agência e também da sua, são empresa de dono. Então, se a nossa cabeça muda, já fica tudo muito mais simples, né? Eu não preciso criar uma cultura que vai permear 5 países, 40 mil funcionários. É você mesmo olhar. Você está no seu hostel, como você está contratando? Você percebe o seu viés cognitivo de preferir uma certa pessoa a outra, né? Você está procurando mais barato ou você está procurando um apoio aos negócios locais, por exemplo? São pequenas atitudes que partem muito dessa postura de dono de querer fazer diferente, de estar adequado aos novos tempos. E que não requer um investimento monstruoso, na verdade, né?
requer alguma articulação ali e uma mudança de mentalidade, é tirar a gente um pouco da zona de conforto, nos tornarmos mais reflexivos e começar a incorporar novas práticas no negócio. E talvez até você criar algumas cadeias, né? Você está aqui representando uma cadeia de hostels, como é que você depois pega uma prática que funcionou muito bem no hostel e consegue fazer isso virar um benchmarking para outros? O que você pode ter de trocas dentro da comunidade de hostels? Que tipo de medida vocês podem tomar juntos em prol, não sei, de praias, de meio ambiente, de combate à homofobia? Então, você começa pequeno e as coisas escalam, né? O importante é essa mentalidade do dono de querer fazer diferente, de estar alinhado aos novos tempos. Gabriela, você queria falar alguma coisa? Eu vi você aí. Sim, concordo muito com a fala da Silene. Me parece também que é um valor, uma ética, né? Que tu se propõe a pensar o teu negócio de uma forma mais diversa, tu acolhe a diversidade, procura... se não tem um conhecimento ainda sobre, eu não sei mais o que é a sigla, ou como eu posso, de repente, trabalhar isso com os meus colaboradores ou com a minha equipe que está aqui vindo, né, às vezes, até mesmo olhando para os hostels que são, às vezes, de diversos lugares, com culturas diferentes, com valores diferentes. Como é que eu vou promover um espaço mais de trocas, respeitoso, transparente, né? Então, a gente olha para esse tripé e pensa que pode ser algo grande, gigante, que eu tenho que fazer uma ação gigante para conseguir olhar e implementar um sistema, uma boa prática de ESG. E às vezes é o simples, é você olhar, por exemplo, para a geração do teu resíduo e pensar como eu posso reduzir esse resíduo. Será que eu não tenho alguma cooperativa de catadores que estão aqui próximos no meu entorno e que a gente já possa, daqui a pouco, pensar em uma parceria, em uma proximidade, e aí tu já está, daqui a pouco, gerando mais emprego e renda, impactando a melhoria daquela comunidade, pensando na riqueza também daquela comunidade, e começa pequeno. Você olhar para como está o teu consumo de água, o consumo da energia elétrica. Obviamente que para o negócio vai ter um impacto, vai ter daqui a pouco uma redução do custo da conta, vai ter uma melhoria significativa também que reverbera no econômico, mas eu acho que olhar e procurar ter boas práticas de ESG, ele vai além. Acho que é um compromisso também com os recursos ambientais, com o social, e isso vai te demandar outros valores, vai te demandar olhar de uma forma mais colaborativa, uma forma que daqui a pouco tu consiga formar uma comunidade que seja aí pensando e trocando ideias e criando daqui a pouco um comitê dentro dos hostels e pensar, olha, como é que a gente pode daqui a pouco pensar em práticas mais sustentáveis aqui, não só para reduzir os resíduos, mas para a gente promover mais a diversidade aqui, ou olhar de uma forma mais transparente aqui para como a gente está comunicando também isso para o nosso cliente. Enfim, são ações que às vezes são pequenininhas, mas que acabam surtindo um efeito muito bacana e muito positivo, né? E eu acho que alguns conceitos, quando eles são novos, é importante que a gente comece a conversar mais sobre eles, comece a levar também e estabelecer trocas, né? Até mesmo iniciativas como essa, a gente já vê que houve o interesse desde o estudante a quem está com o seu negócio, com o seu próprio hostel, e é isso, né? A gente vai também pulverizando, levando ações e levando ideias aí para daqui a pouco se pensar em boas práticas, né? Em ações mais efetivas. Legal. Eu vou só falar mais uma vez, gente, quem tiver dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa no nosso papo aqui, pode escrever aqui no comentário que eu subo na tela e a gente insere no papo. Bom, deixa eu ver, eu perdi o meu roteiro aqui, achei. A gente dividiu, né, o ESG é dividido em 3 partes, o ambiental, o social e o de governança, e a gente estava conversando sobre a questão do bem-estar da equipe. Eu queria muito focar nessa parte, porque eu acho que as boas práticas de negócio também estão envolvidas aí, como vocês falaram, mas a gente tem uma questão de gestão de equipe no hostel, porque a equipe ela é muito responsável pelo grande diferencial que tem da hospedagem de hostel, que é promover aquela experiência de chegar na casa do amigo. É o recepcionista que vai lá, que abraça, que chega, que
leva o cara para o quarto, que dá dica de onde comer barato, precisa-se de um treinamento e precisa que essa pessoa trabalhe com muita vontade, muita boa vontade. E muitas vezes as pessoas acham que está tudo bem porque está todo mundo se divertindo, né? Como olhar para essa questão da equipe dentro de um negócio e, né, aí a Silene, eu não sei, eu nunca te perguntei, Silene, se você já ficou em hostel ou não, se você já, né? Você morou na Europa há alguns anos, né? Deu uma rodada, né? Sim, e foi interessante você falar isso de hostel e Europa, porque tem um certo mau humor europeu que é muito comentado, né? Quando você viaja. Que em alguns países não há a menor necessidade de parecer simpático como a gente é no Brasil. E aí eu me pergunto, né, dentro disso que você falou, o quanto isso de fato vem de uma cultura que é mais fria que a nossa e o quanto vem de uma gestão ruim, né? A gente comentava aqui nos bastidores antes de entrar na live sobre essas empresas bacanudas que põem a mesa de bilhar para o pessoal jogar, tem o videogame, o chefe vem e cozinha pra gente. Aí quando você vai ver, você tá trabalhando 16, 20 horas por dia, num ambiente super opressivo, mas que parece legal. E aí eu fico perguntando, né, como é que esses funcionários do hostel estão sendo tratados? Não adianta a gente falar, o SG, bonito, não sei o quê, ter coisas para fora e não olhar para dentro. Você trata seus funcionários com respeito, eles estão remunerados corretamente, a sua política de remuneração, de gestão e de tratar essas pessoas é justa? Como você lida com elas no dia a dia? O ambiente é opressivo, eles têm espaço para se comunicar, para fazer sugestões, fazer melhorias. Tudo isso influencia também. A gente pensa muito no verniz, né? No que aparece para fora, e às vezes não olha para o que parece, do que acontece lá dentro. Não adianta, como você brincou, né? O funcionário do hostel no fim do dia está tomando uma cervejinha com os hóspedes. Não adianta ele tomar uma cervejinha se ele levou cacetado o dia inteiro com o chefe, sabe, ruim. Ele vai estar lá falando mal do chefe pro hóspede, exatamente. Né? Eu vou até usar um termo forte, mas que é bem comum no mundo dos negócios. Um chefe psicopata que passa por cima do que for para conseguir ter bons negócios. Sim. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente pensa assim, trabalhe num ambiente muito legal. Tá, o ambiente é ótimo, mas como é que é o seu dia a dia? Como é que é a sua gestão? Né? Quando a gente fala de ética, de governança, é muito importante considerar isso. Governança é você ter um princípio ético, uma relação honesta e de respeito também com os seus funcionários. E sempre tem aquele cuidado, né? Às vezes tem o oposto também. O chefe que é muito legal, a gente é parceiro, só que ele embolsa o lucro e atrasa o seu salário. Então, ele não é tão parceiro assim, né? Tomar um cuidado aí com o pessoal que é good vibes e falar, eu te pago em cerveja. Não, isso é trabalho escravo, a pessoa tem direito a uma remuneração. Tomar esse cuidado, né? Uma coisa que, especialmente quando você viaja mais para o interior do Brasil, em alguns lugares, a relação é muito análoga à escravidão. E as pessoas pensam que aquilo é um emprego normal, mas me trata bem, já é da família. Não, não é. A prática tem que seguir, né? A gente tem um conjunto de leis trabalhistas que precisam ser seguida, a gente tem um pilar ético de negócios muito importante a ser seguido no ESG, e que é meio prática comum, assim, de administração, é muito base em respeito e honestidade. Então, antes de você pensar em servir uma cervejinha, ou colocar uma mesa de ping-pong para as pessoas jogarem no almoço, pense primeiro no básico, respeito, remuneração, horas de trabalho adequadas. Isso é, porque eu já caí nessa na época de agências, trabalhar em lugares incríveis que eu tinha, mas eu trabalhava 20 horas por dia se deixasse, entendeu? Era o tempo inteiro e aí eu tava feliz, mas eu tava morrendo por dentro, né? Porque as coisas vão para outro lugar. Eu vou ver aqui, o Luiz do Rosa Surf aqui também entrou, tem Diamantina Hostel. Bom, eu acho que a gente deu uma abordada em bastante coisa. Eu trouxe esse assunto, na verdade, para a gente falar, porque Opa, deixa eu me tirar aqui, deixa eu jogar aqui, peraí. Assim, eu só tô vendo a Silene olhar de canto aqui, ela tá na tela grande. Jornalista controladora. Eu só tô vendo ela olhar de canto e esqueci lá na tela principal, mas tá tudo bem. Eu trouxe esse assunto até porque desse ano, mais uma vez, o Hostel World, que ele vai dar o Oscars, né, que é a premiação do Hostel World anual, mais uma vez, por conta da pandemia, não vai ser o melhor hostel do Brasil, melhor isso, melhor aquilo, vai focar em categorias como foi no ano passado, que tem muito a ver
com essas questões de ESG, porque fala de iniciativas ambientais. O ano passado concorreram hostels que abrigaram refugiados na Europa, então, tipo, abriram as portas para abrigar refugiados. Então, assim, esse meio de hostel, ele é muito propício, na minha cabeça, ele é muito propício para que essas práticas sejam implantadas. Mas eu queria, só para encerrar com vocês duas, começar a encerrar é ótimo. A galera ouviu aqui tudo que a gente conversou, entendeu, mas por onde ele começa? Vocês sugerem alguma ferramenta ou alguma assim, vamos parar e vou olhar, meu plano de negócio está aqui. O que eu tenho de E, o que eu tenho de S e o que eu tenho de G? Como organizar isso e trazer isso para dentro da cultura da empresa? Um começo. O que vocês dão de dica, assim? Você quer começar, Gabriela? Acho que você pode comentar até sobre as práticas de negócio, né, ensinadas na academia. E aí eu complemento. Boa, gosto assim. Acho que um bom passo é você parar e olhar para o teu negócio e mapear quais são essas ações que você tem, né? Descobrir, separar um pouco, né? O que eu já faço, onde eu posso melhorar, para onde eu quero avançar. Acho que ter um mapeamento e ter esse panorama do teu negócio, ele é um belo ponto de partida. Há várias ações que podem ser feitas, né? E penso sempre que há uma decisão aí, há um propósito também de você querer investir, por exemplo, em ações ambientais, ou daqui a pouco em te conectar mais com a comunidade, conhecer mais aquela cultura e ver como essa cultura da comunidade pode vir, por exemplo, para o teu negócio, como você vai, por exemplo, ter uma relação com os fornecedores locais, desde da parte têxtil, a parte de alimentos que chegam no teu hostel, por que não comprar do produtor local que planta naquela comunidade? Imagina o teu cliente ali, o teu hóspede chegar e saber que o alimento que foi servido no café da manhã é daquela região. Isso agrega memória, agrega história, né? Você leva um pouco mais daquele local também. E eu penso sempre que aos poucos, assim, a gente não adianta querer fazer ações macro e ter algo, uou, né, super bonito ou mais voltado ao marketing, se você não olha internamente. Daqui a pouco você tem que olhar para as suas relações, como é que estão aí a relação entre a galera que trabalha, que presta serviços para ti, e que também, como é que está te relacionando? Consegue ter uma transparência também nessas relações? Consegue, por exemplo, respeitar o tempo de descanso, né, desses colaboradores? Como é que está isso? E as ações são muito variadas, desde de pensar em trazer mais diversidade, a pensar na redução, por exemplo, dos resíduos que são gerados, às vezes até colocar ali placas mais indicativas e placas que tu possa também orientar o teu cliente, né? A gente vê que há aí uma tendência de mercado também apontando que a busca pela sustentabilidade ou por locais que sejam éticos, né? Que tenham um turismo responsável e um turismo ético, ele está sendo mais buscado. O Booking divulga isso, os relatórios, né, vários relatórios estão divulgando isso, mas como é que esse consumidor está tendo acesso? Às vezes a informação nem chega, né, nem vai ali a quem de fato vai consumir depois o teu produto. Então, acho que são ações bem variadas, assim, e penso que sempre um passinho, né? Diagnóstico, faz um mapeamento, pensa em como isso pode ser implementado e vai pensando em melhorias contínuas, vai vendo até mesmo que demandas tu tem de capacitação, que conteúdos você não conhece, o que você tem que estudar a respeito para avançar mais ou para trazer valores mais éticos para o teu negócio, né? Acho que aos poucos. E entender que não é só querer ficar bonito, isso vai te dar mais grana, né? Não é um investimento perdido de não, é só para ficar bonito na foto. Não, como a Silene comentou, de pesquisas que apontam que empresas foram mais rentáveis, tiveram melhores resultados. E aí eu queria até te perguntar uma outra coisinha, assim, que eu já te pergunto, né? Eu já fiz aquela provocação antes, mas de mensurar, a importância de mensurar essas ações e de acompanhar, né, do acompanhamento, e não só falar, olha, tenho isso, foi, e jogar para o mundo e deixar que o mundo lide, né? Aí só para complementar a primeira provocação.
Opa, você tá Você falou uma coisa importante, né? Se você vai adotar o ESG dentro do seu planejamento estratégico, ele tem que ser medido como qualquer outra métrica. Se você mede caixa, eu não sei bem quais são as métricas de rosto, mas ocupação, enfim. Tarifa média, ticket médio, Exatamente. enfim. Se você mede tudo isso, você tem que acompanhar as ações que você se propôs a fazer também. E claro que o marketing nem sempre é muito palpável, ele é muito ligado à imagem da marca, mas você mede as suas ações e começa a ver o impacto dela na comunidade, né? Você vai perceber provavelmente até uma mudança nos seus próprios hóspedes, de perceber que eles estão mais engajados com uma série de causas, e aí você consegue mapear, né? Até em pequenas pesquisas, quando você vai fazer a sua pesquisa de satisfação ali no final da hospedagem, você pode perguntar coisas relacionadas ao ESG também. A gente tem alguns estudos mostrando, algumas pesquisas mostrando, que as pessoas estão sim dispostas a pagar um pouco mais por empresas engajadas em causas socioambientais. Então, aos poucos, a gente consegue ter métricas e mostrar que isso é lucrativo. Mas o mais importante, Diego, é uma coisa que é um pouco intangível, que não é muito palpável. Quando a sua mentalidade muda para seguir os novos tempos e você tem uma empresa que é tão ética e tão preocupada com governança, o seu próprio negócio vai melhor. Vai melhor porque você tem um controle melhor de todos os seus processos, ele se torna mais profissional, se torna menos caseiro. Então, o benefício aparece, mesmo que você não consiga, assim, contabilizar diretamente. Eu fiz um projeto na Bahia de ajudar as tartarugas marinhas, e quanto isso voltou para minha hospedagem. Não é assim que se pensa o ESG. Você pensa o ESG de uma forma estratégica, ele está dentro do seu plano de negócios, aí quando você vê que você se torna uma empresa mais verde, mais engajada socialmente, com mais práticas de governança e tratando seu negócio de forma mais profissional, o benefício é global. Você vai ter menos custo, vai ter mais efetividade e atrair mais pessoas, porque seu negócio melhora como um todo. Tá, legal, boa. Aula, hein? Bom, gente, eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, dá para daqui sair bastante conversa, a gente com certeza vai... vocês, no mercado de hostel, ele tem uma coisa muito legal, até comentando que vocês falaram de troca, de benchmarking. Existem grupos de empresários, tem 250 empresários de hostel do Brasil inteiro e se trocam informações o dia inteiro. Então, assim, já existe essa troca. Eu acabei de voltar de Batuba, passei uma semana lá, num hostel que tem uma ecoarquitetura, então desde o tijolo é uma construção viva, eu achei bem legal, eu vou escrever sobre isso a semana que vem. Ele falou, é uma construção mais difícil, né, porque é uma construção viva, que ela é ambientalmente responsável, mas ela me dá mais manutenção, tem que ficar de olho em mais coisa. Então, existe também um compromisso com isso, não é só botar uma madeira de reaproveitamento, ela vai ter todo um trabalho, toda uma questão de mudança de paradigma de construção, de água, de uso de tudo, né? Eu estou, por exemplo, aqui no Maresias Hostel, acho que foi há um mês, o hostel passou a ser autossuficiente energeticamente. Implantaram 90 placas solares, e o hostel há um mês passou a produzir a própria energia. Então, e é muita coisa, porque são 42 quartos, 2 piscinas, é muito grande. Então, assim, teve que ser muita placa solar. Então, aos poucos, eu acho que o mercado tem tudo para abraçar a ideia. Eu queria que vocês só deixassem um recadinho. Quem quiser falar com vocês, trocar uma ideia, onde que encontra vocês. Silene, começa contigo e acabo com Gabriela. Legal, Diego. A Gabriela falou de algumas coisas importantes, né? De como você vai planejando, escolhendo as suas ações na comunidade. E o Diego no começo falou, quando a gente faz um plano de negócio, o que eu tenho de social, o que eu tenho de ambiental, o que eu já faço de governança. Essa reflexão, esse olhar para dentro é muito importante. Mas para mim, o pontapé inicial, que é mais importante, é você querer aderir. Você falar, olha, eu acho que eu estou com uma prática um pouco velha, estou com uma visão um pouco velha de mundo. E agora eu quero que ela mude, eu quero que ela seja diferente e reflita nossos tempos. Que não é tudo bonito nos nossos tempos também, né? A gente vê muita coisa ruim nas redes sociais e tal. Mas quando a gente pensa no futuro, pra você ter uma ideia, Dubai, uma cidade que tem tanto problema com direitos humanos, com direitos LGBT, com direitos das mulheres, está sediando até agora uma Expo totalmente pautada por ESG. Então, até um país desse está pensando em como vai ser o futuro, por que não a gente? Quando a gente
olha para o futuro, a gente pensa o quê? Em ampliar o número de quartos do nosso hostel, ou a gente pensa numa perenidade de negócio, um negócio uma coisa que a gente usa muito na agência Lightkeeper, Diego, e que eu acho que faz muita diferença para abraçar o ESG, é construção de legado e reputação. Se um dia seu hostel sair ali da comunidade, como vai ser o impacto? Ele vai ser sentido? Era um lugar querido pela comunidade? Os seus clientes e funcionários vão sentir falta? Quando você faz essa reflexão, você percebe se você está deixando uma marca positiva ou negativa com o seu negócio. E para mim esse é o grande começo de qualquer mudança que vá abraçar uma prática ESG no futuro. E o resto é processual, né? Você precisa, de fato, de conhecimento, de profissionalismo, mas acho que a primeira coisa vem dessa vontade de fazer parte de algo maior. Se você quer deixar uma marca positiva na sociedade, a gente começa por aí. E vocês me acham pelo e-mail silene@lightkeeper.com.br. A gente pode continuar essa conversa por lá. E @agência Lightkeeper também, né? No Instagram, é isso? Somos @agência Lightkeeper no Instagram, exatamente. Beleza, então, Silene, brigadão mesmo por ter topado. A próxima vez que eu for para São Paulo, a gente conversa pessoalmente. Combinado. Juro. Promessa é dívida, eu vou cobrar, mas muito obrigada pelo convite, foi muito bom te ver de novo. Bom demais. Deixa eu só pôr um comentário aqui, ó, o Márcio, mas é No Brasil, os hostels ainda sofrem uma situação de certo preconceito. Melhorou depois de deixarem de ser chamados de albergues da juventude. Mas ainda precisa algo mais para aumentar a fatia de mercado. Tem muita gente que vai para o exterior e fica em hostel, mas no Brasil não. Não, no Brasil eu não gosto. Ou ainda acha que hostel só tem quarto compartilhado. Por exemplo, eu estou num privativo aqui, com uma cama de casal aqui. Tem quarto numa Kombi, tem quarto na Casa Árvore, tem quarto para família. Então, assim, tem muita coisa que ainda está realmente engatinhando. O Brasil Hostel News tem essa função de disseminar a cultura de hospedagem em hostel, de olhar para o mercado com uma visão jornalística da coisa. E é isso. Então, se puder ajudar a divulgar, ajuda a disseminar e a perder esse preconceito. Gabriela, você, sua vez, queria te agradecer de novo, valeu. E a galera te acha no Senac, é isso? Que você dá aula em que cursos lá? Eu dou aula para o curso técnico de guia de turismo, então também pode me encontrar lá pelas redes sociais do Senac, ou também pelo meu Instagram pessoal, glima_insta. E também aproveito aqui para agradecer, Diego, pelo convite, acho que é um tema que reverbera ainda, a gente ainda vai se ouvir falar muito, né, nesses tempos de turismo e pensar em formas mais éticas também nessa relação do turista com os fornecedores, ou, né, com todo esse elo da cadeia produtiva. E eu acho que sempre é importante a gente participar, tentar, aos poucos, conhecer um pouco mais, e aprendendo também, e olhando sempre, né, me parece que é sempre muito importante olhar para o consumidor, assim, né? O que ele tem te falado, o que ele tem te dado de feedback, o que ele tem buscado também, né? Dentre essas milhares de tendências que a gente escuta falar sobre o turismo, sobre interesses de viagem, segmentos novos, nichos novos que vão surgindo, como é que a gente pode aproveitar isso também e olhar para esse consumidor de uma forma muito transparente e privilegiando também a ética dessas relações. Acho que dessa forma a gente consegue também pensar muito em práticas, em boas ações de ESG no turismo. Legal, boa. Obrigado. Vocês duas falaram uma coisa muito interessante de comunicação, né? A gente é da área, eu e a Silene, e a comunicação faz muito parte dessa transparência, né, meninas? Eu acho que é bem importante se comunicar bem e se comunicar. E eu falo isso, eu dou sempre bronca por os hostels. Falem o que vocês estão fazendo, comuniquem o que vocês estão fazendo. Pô, eu sou um repórter que cobre o setor, me façam saber o que está acontecendo, né? Para que vocês também não... eu lembro que teve uma chefe minha que uma vez falou, bota o ovo e cacareja, senão ninguém vai saber que você botou o ovo, cara. Né? Bota o ovo e fala que você botou o ovo. Não como marketing, o greenwashing, pickwashing, nada disso, mas tem que se comunicar de forma transparente se os hostels ainda estão nessa profissionalização, mas eu acho que está no caminho. Bom, é isso, gente. Obrigado, meninas. Obrigado a todo mundo.
a High Brasil pelo apoio de sempre, a todos os hostels. Semana que vem tem mais Papo High Hostel. É isso, valeu, tchau. Tchau.